está ganhando casca, mas vamos combinar uma coisa, né? Os jogos que o São Paulo fez foi contra adversários lá na parte de baixo da tabela ou adversários tecnicamente inferiores, né? Não estou aqui querendo jogar água na sequência de vitórias aí do São Paulo no Brasileiro. Ainda falta muita coisa, o Lucas voltou, já é uma grande notícia, daqui a pouco o Oscar vai voltar, vai ser outra boa notícia, mas é um São Paulo que ainda precisa, né, se provar nessa sequência contra time que está brigando lá em cima e time que está brigando lá embaixo, né? Isso vai ter uma oportunidade agora, porque vai pegar o Cruzeiro, depois vai pegar o Atlético Mineiro no Morumbi e tem os jogos aí de Libertadores. O Atlético Nacional é um time difícil, mas o São Paulo está num caminho certo. O Bobadilla está jogando muita bola, a gente está vendo o gol do Bobadilla. O Luan é uma outra boa novidade. Enzo Dias segurando a onda aí enquanto o Wendel não volta. Então, assim, é um São Paulo... Cara, esse é o São Paulo que a gente está vendo nas últimas rodadas. Para mim, o que aconteceu lá na Copa do Brasil, no Atlético Paranaense, foi um acidente de percurso de um time que acabou sendo prejudicado com a expulsão do Rafael. Simples assim. E aí não teve competência para duelar nos pênaltis. Mas teve ali um fator importante que não dá para virar as costas, que foi a expulsão do Rafael. E que impediu aí o São Paulo ter essa sequência de vitórias, fosse uma sequência ainda maior. E alguns jogadores aparecendo bem, né? O Mike foi escalado ali na ala direita, participa do gol. O Rodriguinho também, né? Ali na frente do Marcos de falar Antônio, do Rodriguinho, veio muito bem. E no segundo tempo também, Luan, Luciano entrando, logo os dois já fizeram a diferença também. Esses jogadores foram responsáveis diretos para o São Paulo conseguir fazer 2. Nacional e São Paulo desta terça-feira. E tem uma pergunta. Alisson ficou fora da convocação para o jogo contra o Vitória no sábado à noite. E pode ter sido por 2 motivos. Porque o Crespo quer dar mais oportunidade para o Rodriguinho, está jogando muito bem o Rodriguinho, ou porque ele está querendo descansar o Alisson. Dentro do São Paulo, há quem entenda que o Crespo vai montar o meio-campo com Bobadilla, Alisson e Marcos Antônio. O meio-campo mais combativo, com volante com qualidade de saída de jogo. Mas todo mundo sabe, e é quase unânime, que está muito difícil tirar o Rodriguinho do time. O Rodriguinho tem 2 passes para gol e é um dos líderes de assistências da era Hernan Crespo, só abaixo do Ferrarese. O Ferrarese é o líder de assistências com 3 passes para gol desde que o Crespo chegou. Rodriguinho ou Alisson? A aposta hoje é mais por Bobadilla, Alisson e Marcos Antônio, e Rodriguinho entrando no segundo tempo. E o Lucas, a gente antecipou aqui, André Hernan antecipou que ele ia voltar contra o Vitória para ter mais minutos contra o Atlético Nacional. Não vai ser titular contra o Atlético Nacional, mas vai jogar. Pode apostar. Aliás, essa foi uma ótima notícia desse jogo, né? O Lucas entrando, jogando algumas partidas, um pouco tímido ainda, é verdade, mas o que era muito natural e esperado, né? Depois de tanto tempo aí de recuperação. Renanzito, o PVC estava falando, você estava conversando com ele, né? Ele respondendo o PVC, debatendo com o PVC daqui. Estava conversando com a TV. Assim, o São Paulo vai jogar com o Alisson. A ideia é jogar com o Alisson. O Rodriguinho é um jogador... Nossa, tô mal hoje, hein? Aguinha, aí, ó. Não, tô bem. Se quiser, a gente vai pro break. Até tem 2 minutos para ir pro break. Precisa ir pro break ou não? Deixa eu ver. Precisa? Me responde você. 2 minutos. Chat, ajuda. Não, tô brincando, tô bem. Então tá. A ideia, e o PVC traz assim essa pergunta, e eu posso até responder com muita tranquilidade. Internamente no São Paulo, entendem que o Rodriguinho é um jogador que está se adaptando ao time, mas é um jogador que para um jogo de oitavas de Libertadores, para ser titular ainda não. O Alisson tem muito mais cancha. E o Alisson é um cara que pisa na área. Eu conversei com o Alisson depois do jogo contra o Inter, ele estava me falando. Eu gosto dessa posição que o Crespo está colocando ele, porque foi a posição exatamente quando ele subiu da base para o time principal no Cruzeiro. Então ele já fez essa função. E o Alisson é experiente, é cascudo. Então você vai com Marquinhos Antônio, você vai com Bobadilla, você vai com o Alisson, você tem um time que recompõe defensivamente melhor, porque é um time que vai te atacar. E você tem um cara que pisa na área. Então o Rodriguinho seria o cara para o segundo tempo, para dar mais mobilidade, para dar mais velocidade. Aí você já tem o Lucas.
Então, assim, é um descanso que foi dado ao Alisson, porque tem muito jogador que está com a perna pesada. Como eu falei no outro dia, de um dos atletas que saíram ali, que acabou relatando isso para mim. Tá difícil, quarto e domingo tá pesado, perna tá muito pesada. Mesma coisa com o Cédric. O Mike jogou, Cédric descansou. Então, essa é a ideia, colocar um time experiente contra o Atlético Nacional. Esse jogo importantíssimo na terça-feira, hein? Penteia a bola, puxa para cá, é que ele puxou pro pé que ele bate, né? Que é o pé direito. Mas, cara, acho que ele tinha que ter ganhado o fundo do campo e ter batido de qualquer jeito, de esquerda mesmo, ele ia fazer o gol. A tomada de decisão poderia ter sido outra. Aí a zaga recompõe e tal. Então, isso, Lu, é um exemplo que numa Libertadores você não pode errar, você não tem direito, você não tem chance de errar. Direito não, direito você tem. Você não tem chance de errar uma jogada como essa. Então, é bom que ele está ganhando experiência, ele está ganhando caixa, mas o São Paulo vai pôr, né? A tendência é pôr esse time mais cascudão. E vai se testando, né, para essas fases mais agudas das competições. São Paulo já teve algumas frustrações aí nessa temporada, agora foi a Copa do Brasil, então foco aí na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Saiu agora há pouco, já está todo mundo alvoroçado, né? São Paulo pede empréstimo a banco e leva assunto para discussão no Conselho Deliberativo. São Paulo pediu nos últimos dias um empréstimo de cerca de 50 milhões de reais a um banco para conseguir manter seu fluxo de caixa dentro do planejado para 2025. Essa notícia te pegou de surpresa ou você já esperava, Flávio? Então, Maurício, eu não vou comentar valores, não vou comentar os termos, mas nós recebemos ontem a convocação. Essa operação financeira ela vai ser votada na próxima segunda-feira, dia 18. Então, nesta quarta-feira, agora, nós temos uma reunião do Conselho, onde vai ser votada a autorização para a utilização do terceiro uniforme em jogos. Então, esse terceiro uniforme recém-lançado, para que ele possa ser utilizado em jogos pelo São Paulo, depende de aprovação do Conselho. Então, isso está na pauta agora, do dia 14, quinta-feira, desculpa, não quarta-feira, dia 14. Dia 14, nós vamos ter acesso também ao relatório e uma apresentação da Comissão de Acompanhamento das Finanças, comissão que foi criada a partir de um requerimento que veio da oposição, tendo em vista o excesso de despesas no exercício 2024. Então, um grupo de conselheiros de oposição fez um requerimento para que fosse feita uma análise, uma apuração de responsabilidades, e dessa apuração surgiu a necessidade, a recomendação de que haja uma comissão permanente de acompanhamento financeiro. Então, essa comissão vai fazer uma apresentação no Conselho Deliberativo do São Paulo na quinta-feira, dia 14. E dia 18, então recebemos ontem essa convocação, a votação de uma operação financeira. A dívida do São Paulo, Alexandre Guisbrecht, Ale Salvador, então, significa que está crescendo mais 50 milhões, é isso? Flávio Marques com a gente. Bem, em teoria, sim. É que às vezes tem essas, não sei se o Flávio pode comentar isso, mas alguns empréstimos são feitos que, na verdade, são renegociações de empréstimos anteriores. Não sei se é o caso desse empréstimo aí. Não significa que está aumentando a dívida, às vezes pode até estar diminuindo, dependendo do caso, mas pouca coisa, né? Lembrando que São Paulo
tinha uma dívida de 968 milhões, se eu não me engano, no fim de dezembro. Essa dívida diminuiu ligeiramente em fevereiro, mas ela já aumentou de novo em maio e não temos dados mais recentes sobre ela, né? Bom, na verdade, Maurício, eu acho que o mais interessante, e foi até o motivo pelo qual eu pedi ao Maurício que entrasse em contato com o Flávio, que gentilmente nos atendeu, foi essa entrevista, né, feita ali na zona mista do Morumbi após a partida contra o Vitória. Eu imagino que ele deve ter escolhido esse momento para falar, porque além de ser uma vitória, é um fechamento, digamos, de turno, né? O São Paulo completou aí os 19 jogos da primeira fase do Brasileirão e está prestes a iniciar uma nova fase da Copa Libertadores. E, claro, também teve toda a repercussão do que aconteceu lá na quarta-feira, né? A eliminação do São Paulo, né? A decisão de emprestar o Jandrei tomada, assim, a toque de caixa. Então, a gente pediu gentilmente que o Flávio viesse aqui, se pudesse dar a opinião dele. Ele que conhece tão bem, né? Acho que o que acontece na gestão atual do São Paulo, por estar fiscalizando muito bem, a gente queria saber se aquilo que o diretor de futebol do São Paulo, né, o Carlos Belmonte, falou, se passa pela verdade, né? Acho que passa aquilo que é visto, né, aquilo que se pode intuir dos balanços e até mesmo das discussões internas, né? Então, Flávio, se você quiser, eu posso puxar aqui, a gente tem a íntegra. Então, Ale, antes da gente entrar nessa pauta, para que a audiência não fique órfã sobre a questão do FIDIC, eu vi que tem algumas perguntas específicas sobre isso. Realmente, o FIDIC, quando foi constituído em outubro do ano passado, o objetivo seria praticamente eliminar as dívidas bancárias, se não eliminar todas, pelo menos fazer com que fossem reduzidas essas dívidas, que não fossem tomadas novas. Dentro da questão operacional do FIDIC, é público que o São Paulo captou 135 milhões de reais, onde havia uma autorização para captar até 240 milhões de reais. Então, o FIDIC, eu acho que eu não diria que foi um fracasso de captação. O fracasso teria sido se não tivesse captado nem os 50 milhões mínimos para que ele pudesse ter andamento, mas foi de uma certa forma decepcionante. Ficou uma captação abaixo do esperado. Nas normas, no contrato do FIDIC, e essa é uma informação que fica público, porque a agência de rating é a avaliação de risco do fundo. Isso é um documento público, acesso a qualquer um via B3, que é a Bolsa de São Paulo. Então, ele coloca muitas informações aqui, até eu vou usar algumas na continuidade da nossa conversa, mas uma das informações que está aqui é que para qualquer empréstimo junto às instituições financeiras que ultrapasse 10 milhões de reais por trimestre, São Paulo Futebol Clube precisa ter autorização prévia do comitê gestor do fundo. Então, quando alguns dos internautas que nos acompanham perguntam, mas o FIDIC não proíbe empréstimos? Não é exatamente que proíbe empréstimos. Ele restringe e exige uma autorização, uma anuência prévia do comitê gestor do fundo. Então, essa é a situação. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Moreira havia subido para o time principal do Porto para fazer a pré-temporada com o clube português, mas nesse último final de semana ele voltou ao Porto B. Atuou apenas no primeiro tempo do jogo contra o Feirense de Portugal. No segundo tempo, o lateral direito não voltou a ir para campo não, tá? Foi substituído. O jogador vem sendo muito elogiado pelo clube português internamente. Sua versatilidade e capacidade física vem chamando a atenção. Existe uma grande chance de Moreira ser comprado em definitivo ao final do empréstimo, né? Ele está emprestado pelo São Paulo ao Porto até janeiro do ano que vem.
tem a opção de compra fixada em 2 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do atleta, né? O São Paulo manteria ali, se ele for comprado, 40% dos direitos econômicos do jogador, visando uma futura venda. Pior que estamos precisando de um lateral direito aqui no time, né? O São Paulo tá no mercado, mas nós temos aí o Moreira emprestado pro clube de Portugal e a culpa todos já sabem de quem é, né, gente? Por pura birra com o moleque. Eu não quero nem apontar o culpado aqui, mas ele tem nome e sobrenome e é gringo. Claro, Casares e sua trupe aproveitaram para fazer a doação aí pro Porto, né? Moreira foi pro Porto numa negociação que envolveu a vinda de Wendel para o tricolor. Enfim, né? Em breve teremos a confirmação da venda de Moreira. Muito provavelmente ele vai ser comprado, tá? Eu acho bem difícil que ele retorne para o São Paulo na próxima temporada. No tempo, e atuou por 19 minutos. A ideia é que ele volte ali a ter mais minutagem aos pouquinhos, né? Existe uma certa preocupação com a questão física do jogador. O Lucas afirmou que as dores não o limitam mais, abre aspas. Dor ainda vai ter um pouquinho. É normal. Todo atleta de futebol fala que jogar sem nenhuma dor é muito difícil, mas as dores que eu sinto já não estão me limitando mais, como antes me limitavam naquele retorno em maio. Ainda não estava conseguindo fazer minhas jogadas, não estava totalmente livre, estava limitado. Agora eu já não tenho mais limitações, já estou mais à vontade para poder fazer minhas jogadas, arrancar, driblar e agora recuperar o ritmo de jogo a jogo, para poder estar 100%, fecha aspas. Bom, como eu falei anteriormente, o Lucas deve iniciar o jogo de hoje no banco de reservas, né? Mas quando estiver 100% aí, melhor fisicamente, com ritmo, ele será titular absoluto. Como meia, como atacante ou segundo atacante, nem o Crespo sabe, né? Vamos aguardar e torcer para que as lesões realmente desapareçam na vida dele, que ele consiga apresentar novamente um grande futebol que a gente conhece muito bem. E aí eu falei, pessoal, ó, tem um nome aí negociando, tem uma história com o São Paulo, fiquem de olho que eu tô acompanhando. E aí, por volta de umas 5 e pouca, eu publiquei a matéria, quem é do grupo sabe, avisando, pessoal, circula porque deu ruim, não funcionou, o São Paulo tentou, conversou, tentou avançar com o Rafael Tolói, aí expliquei que tinha sido Tolói, e não fluiu. E aí até falei isso no vídeo de sábado de manhã, que não tinha funcionado e tal, sobre a questão do Tolói, e ontem algumas pessoas voltaram a trazer esse assunto sobre o São Paulo estar tentando o Tolói aí. Bom, eu até cheguei a perguntar de novo para diretores do São Paulo, para o pessoal que está lá na Colômbia hoje de manhã, inclusive até alguns minutos antes de entrar em live com vocês. E aí, como em respeito a todo mundo, continuo referendando a informação dada pelo blog do São Paulo na sexta, com exclusividade, que o São Paulo estava falando com o Tolói sobre a negociação. Eu corroboro para vocês 3 dias depois que o São Paulo, apesar de ter tentado falar com o Tolói, é uma informação exclusiva do blog do São Paulo que requentaram ontem, e a informação continua a mesma. O São Paulo não conseguiu evoluir com o Tolói, o staff do Rafael Tolói quer conseguir para ele um contrato de 2 anos, pelo menos. O São Paulo ofereceu para o Tolói um contrato de 1 ano, com possibilidade de renovação por mais 6 meses, e eles não aceitaram nem valores e nem tempo de contrato. E tá aí o Rafael Tolói aí com oportunidade para a MLS e para a Arábia ou para outros mercados aí na Europa. Ele não aceitou nesse momento. Vou até ler o que me mandaram hoje de manhã com referência a este próprio assunto do Rafael Tolói aí, para vocês terem a informação mais redondinha. Bom dia, Zanqueta. Infelizmente não virá. Tentamos, conversamos, mas ainda neste momento eles querem tentar outros mercados. A única chance é caso ele não acerte com ninguém mais para o final dessa janela. Mas daí eu não sei se o São Paulo consegue esperar mais 3 semanas, 1 mês aí para trazer um jogador aí no final da janela. Eu imagino que vocês também não concordem com isso. E o São Paulo acabou não dando continuidade na conversa, então não avançou e não tem ninguém com expectativa de que o Rafael Tolói venha, porque o staff dele sinalizou que ele tem interesse de 2 anos com propostas melhores, maiores, melhores assim, no sentido financeiro, né? Para ele conseguir jogar. E sim, quem deu a indicação, obviamente, tinha sido o Muricy, que já tinha trabalhado com o jogador no São Paulo, beleza? Sobre o nosso amigo Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi, ele continua inscrito na Libertadores,
existe uma micro chance de acontecer alguma reviravolta nesse assunto. Então, prestem muito bem atenção no que eu vou falar, porque é um negócio complicado essa situação do Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi tem propostas de Cruzeiro e de Botafogo. Tá? O Botafogo até deu uma recuada. O Cruzeiro tem muito interesse na contratação do Juan Tressoldi. E até, pelo que eu soube, até o Internacional estava fazendo algum tipo de consulta sobre ele. Como é que fica o assunto agora? O Sassuolo, ele quer grana. O Sassuolo, ele não está mais afim de emprestar o jogador. Ele quer que alguém compre o jogador ou já assuma o compromisso de pagar sem esse negócio de meta. Por quê? Porque ele veio para São Paulo, ficou um ano, não bateu as metas, e aí voltou tudo a estaca zero. O São Paulo só tinha pago aí, acho que R$1.200.000 de empréstimo durante um ano. Então, um valor baixo, relativamente baixo, para você ter um jogador por R$1.200.000 durante um ano, né, de pagamento de transação. Tem gente que acha que é caro, mas não é. O mercado de futebol está muito inflacionado. Aí o São Paulo tinha lá um problema com o Sassuolo, se acertou com eles, etc. E aí surgiu lá aquela história toda de o concunhado do Rui Costa é advogado do jogador, e aí teve gente que falou, não, é agente, aí surgiu um disse-me-disse, um zum. A gente já tinha explicado que era advogado do jogador, mas enfim, a gente sabe como as pessoas gostam de hypar o caos, o que acaba tomando como a superfície não é a verdade, às vezes é a notícia que mais ela tem impacto no final das contas. E o Juan Tressoldi, apesar dele querer jogar no São Paulo, ele até topa voltar para o São Paulo, hoje a situação está meio complicada com relação ao retorno dele. O São Paulo meio que deu uma cartada, mantendo ele na lista dos inscritos da Copa Libertadores da América, com uma chance a mais de poder negociar com o Sassuolo a respeito dele. A situação não está num estágio que você possa falar assim, opa, então dá para rolar alguma coisa? Hoje não dá para eu dizer para vocês assim, olha, acho que vai rolar alguma coisa com relação ao Juan Tressoldi. Não é isso que vem parecendo. O próprio Belmonte deu uma declaração a esse respeito, meio que jogando água no chope de quem achava que o Juan Tressoldi poderia vir. E aí surgiu o negócio do Tolói, que eu já expliquei aqui. Tá? Eu já expliquei sobre a situação do Tolói. Hoje de manhã tive essa informação, não mudou muito o cenário referente à situação do nosso amigo Rafael Tolói, tá? Então, só para vocês lembrarem sobre isso, que são dois jogadores que toda hora mencionam. Zanqueta, e como ficamos com relação a zagueiros? Até este momento, estou falando aqui, são 11h29 da manhã do Brasil, não há nenhuma negociação neste momento, tá? Tomando corpo, que a gente possa falar assim, opa, vamos poder falar alguma coisa. Semana passada, Zanqueta, qual é o zagueiro que você comentou que estava em um estágio legal de avanço com relação ao São Paulo? Era o Tolói. O Tolói estava avançando, o Tolói falou, vamos conversar então, o staff dele chegou, vamos sentar aqui para conversar sobre valores. Só que aí é o seguinte, o São Paulo fez uma proposta aqui, o staff Tolói mandou lá em cima, aí o São Paulo subiu um pouco, eles baixaram um pouco, só que assim, a distância ainda está muito grande. E aí não está batendo, como eu falei, nem tempo de contrato, não está batendo bônus, não está batendo meta, não está batendo renovação, não está batendo nada. Ou seja, ficou muito distante todos os assuntos. E a situação do Tolói nesse momento se der certo, seria mais para o final da janela, caso o Tolói realmente não consiga evoluir em nenhuma outra negociação do lado dele. E aí eu vou repetir para vocês, eu não sei se o São Paulo vai conseguir aguardar este período para ter este tempo todo, beleza? Então, explicando aí para vocês sobre a situação de mercado, de negócio, para vocês sabendo sobre isso. A diretoria do São Paulo definiu em reunião com o técnico Hernan Crespo que o goleiro Yang vai receber algumas chances no time titular no decorrer do Campeonato Brasileiro. Trata-se de uma avaliação interna de seu desempenho para só então o clube em dificuldades financeiras decidir no início do ano que vem se contrata ou não uma outra peça para o setor, que tem Rafael como titular absoluto. Ou seja, a saída de Jandrei para o Juventude. Contratação anunciada oficialmente nesta segunda-feira por empréstimo até o final da temporada pode sim ter a ver com uma decisão interna de dar mais oportunidades à revelação da base. Com 23 anos, Yang está desde os 12 no São Paulo. Chama a atenção pelos seus impressionantes 2,03 metros de altura. O jogador que viveu certo suspense para renovar o contrato no final do ano passado,
insatisfeito justamente pela falta de espaço, agora tem vínculo até dezembro de 2026. E aí, torcedor, você aprova a decisão do São Paulo em dar chances a Yang no Campeonato Brasileiro? Deixe a sua opinião nos comentários. Fala, nação! A Fut Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.